Podemos começar? Bom dia. Viva a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais um painel do nosso quarto Autarquias do Futuro, desta vez com o tema Employee Engagement. E nós hoje temos connosco, e aqui do meu lado direito, a doutora Marisa Neves, do município da Maia. Temos também connosco a doutora Elsa Viegas, do município de Lisboa, o doutor Ricardo Simões, do município de Amadora, e o doutor Noel Gomes, da PRA, Raposo Sá Miranda e Associados, também aqui connosco. Nós vamos, sem grandes delongas, passar aqui às primeiras apresentações e, portanto, convido a doutora Marisa para fazer a sua apresentação. Obrigadíssimo. Muito bom dia a todos. O meu nome é Marisa Neves, eu sou jurista na administração local há cerca de 12 anos e em janeiro de 2020 iniciei funções enquanto chefe da Unidade de Apoio aos Órgãos Autárquicos do município da Maia. Agradeço desde já o convite da WireMaze para estar aqui hoje, na pessoa do Carlos Sousa. Acho que foi um convite arriscado, chamar uma jurista, uma tecnocrata, burocrata de corpo e alma para falar de modernização administrativa, portanto não sei bem o que é que isto vai dar. Espero não vos maçar muito e agora que já baixamos as expectativas, vamos lá ver se a partir daqui se aproveita alguma coisa desta apresentação. Portanto, como eu vos disse, em janeiro de 2020 iniciei funções enquanto chefe da Unidade de Apoio aos Órgãos Autárquicos do município da Maia. E, entre outras tarefas, nós temos a responsabilidade de organizar as reuniões de Câmara e as reuniões da Assembleia Municipal. Em março de 2020, como todos sabem, tivemos um contexto muito particular da pandemia. Isso teve um impacto enorme nas organizações, também nesta parte burocrática interna. Começamos a ter reuniões por videoconferência, começamos a ter teletrabalho, portanto foi a tempestade perfeita para nós revisitarmos todos os nossos procedimentos internos que estavam já muito desatualizados, extremamente pesados, extremamente burocráticos e extremamente agarrados ao papel ainda. E estou aqui a expor as nossas fragilidades, mas foi também todo um mundo de oportunidades de melhoria e de crescimento na organização e que acho que nós soubemos agarrar. Queria-vos falar, em particular, da realidade das reuniões de Câmara e da Assembleia Municipal e quando eu chego ao município da Maia, a realidade com que me deparo é esta. Vamos ver. Não está a passar? É que ajuda a Giovana? Claro que sim. Okay. Talvez aqui vai. Pronto. Bem. Pronto, isto é um quadro um bocadinho desesperante da organização de uma reunião de Câmara. Temos ali o Sérgio a empurrar o carrinho de expediente para levar as resenhas aos senhores vereadores. Portanto, como é que nós vamos fazer isto para não ter dois técnicos superiores altamente qualificados, onde eu preciso deles para outras tarefas mais significativas, em frente à fotocopiadora e à máquina de encadernar? Como é que vamos também convencer a organização de que há outras formas de organizarmos de forma segura, de forma expedita e de forma prática as nossas reuniões de Câmara e as reuniões da Assembleia Municipal? Um parceiro essencial para nós foi naturalmente a WireMaze e eu vou-vos falar de uma ferramenta muito específica, muito concreta, que foi a plataforma WireMeet, que revolucionou completamente a nossa forma de trabalharmos. Portanto, esta é uma ferramenta de gestão das reuniões de Câmara e da Assembleia Municipal. Tem a função essencial de ser um repositório de documentação, mas é muito mais do que isso. Porque poderíamos enviar pelo e-transfer, por exemplo, os nossos fecheiros, mas é muito mais do que isso. Esta plataforma é extremamente ágil, é expedita, os eleitos locais e organização, conseguimos a todo o tempo ter de forma sistemática, de forma muito organizada, toda a documentação e todo o expediente das reuniões dos órgãos autárquicos. Isso dá-nos imensa segurança e tranquilidade. Os próprios utilizadores podem pesquisar toda a documentação a todo momento, do histórico do mandato ou do mandato anterior, de forma extremamente célere. E, portanto, isto numa organização pesada, como vocês sabem, este acesso à informação desta forma expedita faz toda a diferença. É claro que isto
a plataforma é excelente, mas o caminho para chegarmos aqui, para termos hoje a plataforma implementada de uma forma consolidada, não foi fácil. O que é que eu começava por vos falar? Da parte mais difícil, da parte crítica, e aqueles que nós identificamos como sendo os 3 fatores críticos para a implementação da plataforma, os principais. Quem trabalha na administração pública, eu acho que não estou sozinha nisto. Sendo jurista, tenho sempre presente os princípios do Código de Procedimento Administrativo, o princípio da legalidade, o princípio da transparência, o princípio da igualdade, e depois há um princípio com que me deparo frequentemente, que é o princípio do sempre se fez assim. Ou seja, porque é que se imprime frente a um documento e não se imprime frente e verso? Sempre fizemos assim. Das coisas mais simples às mais complexas, é difícil mantermos à tona numa organização durante muitos anos e conseguirmos ter a visão de fora e perceber, desde os processos mais simples aos mais complexos, se podemos simplificar, se podemos eliminar tarefas, e foi esse esforço e esse namoro difícil que se fez com toda a organização para mudar coisas que são muito simples, mas que depois têm um impacto significativo na organização. Ponto número 2, envolver a minha equipa mais direta. Isso foi mais fácil e foram uma peça essencial no sucesso da implementação da plataforma. O terceiro ponto, essencial, a relação de confiança e de cocriação da solução entre a Câmara da Maia e a WireMaze. Tivemos um apoio incondicional, um apoio permanente, tanto das nossas dúvidas e a parte formativa, como das nossas exigências contínuas de adaptação da plataforma à nossa realidade muito específica, e a WireMaze é excelente nisso. Estamos permanentemente em articulação para desenvolvermos a plataforma à nossa medida. A parte positiva de que eu já fui falando, as 3 competências centrais que eu destaco nesta ferramenta. Uma redução de custos muito significativa para a organização, e a seguir vou-vos falar de uma parte muito específica que é a redução de custos com as impressões, que tem um impacto financeiro e tem um impacto ambiental que todos conhecem, mas a redução de tempo também, e isso é essencial, e a redução dos recursos humanos afetos a tarefas rotineiras, a tarefas que não acrescentam verdadeiramente valor à organização, mas que tinham que ser feitas porque o processo interno era aquele, e isso teve um impacto enorme na nossa organização. Ponto número 2, user-friendly, isto em todas as vertentes, ou seja, depois deste namoro exaustivo, a plataforma agora está devidamente consolidada e todos os utilizadores, e estamos a falar de eleitos locais, de vereadores, estamos a falar de deputados da Assembleia Municipal, reconhecem a mais-valia da plataforma na organização e o quanto isso lhes facilita a vida na gestão das suas reuniões e da preparação do seu trabalho. Ponto número 3, e para nós é essencial, entidades públicas, a segurança jurídica. Ou seja, é uma plataforma fiável, eu sei a todo o tempo se as convocatórias foram feitas, se foram lidas, quem teve acesso aos documentos, tenho perfis de utilizadores diferentes, tanto internamente na organização como ao nível dos eleitos locais, como a nível de entidades terceiras. Posso adiantar já que nós gostamos tanto da plataforma que neste momento já não usamos só para as reuniões dos órgãos autárquicos, foi para isso que ela foi concebida. Foi de tal forma útil, principalmente no período pandémico, mas continua a ser, que, por exemplo, a nossa Comissão de Defesa das Florestas já tem acesso à plataforma e já faz a gestão das suas reuniões através também desta plataforma. Portanto, já não é só, a WireMeet já não é só a plataforma de gestão das reuniões dos órgãos, já é uma plataforma essencial na nossa organização e que pretendemos ainda potenciar. Portanto, para vos evidenciar o quanto a plataforma já está consolidada na organização, em maio deste ano nós temos 184 utilizadores registados. Estamos a falar de eleitos locais, mas esta ferramenta foi também uma ferramenta que acrescentou transparência na organização.
E eficiência em que sentido? Nós demos acesso à plataforma aos membros de apoio aos gabinetes da variação, secretárias, adjuntos, a todos os dirigentes. O que é que isto permite? A todo momento, qualquer dirigente sabe se um assunto que tem em mão, se já foi deliberado pela Câmara, se foi aprovado, se foi retirado da agenda, se foi remetido para a Assembleia Municipal, se a ata foi aprovada, se há declarações de voto, recebe a deliberação, sabe exatamente o que é que tem que executar a todo o tempo e, portanto, isto gerou também eficiência na organização. 104 reuniões realizadas, reuniões de Câmara, reuniões de Assembleia e reuniões da Comissão de Defesa da Floresta, 1849 assuntos propostos, é um repositório de informação extremamente organizado e extremamente ágil, portanto, para nós é um caso de sucesso e de enorme satisfação na organização. Em relação ao caso particular dos custos, e isto para nós também, obviamente, é muito significativo, isto são os dados do primeiro trimestre de cada ano. Portanto, em 2020, nós tínhamos, e estamos a falar de 3 pessoas a fazer impressões, neste trabalho específico do apoio às reuniões da Câmara e da Assembleia, estamos a falar de 70 mil impressões. Em 2021, já numa fase de implementação a meio gás da plataforma, 52 mil impressões, e em 2022, 29 mil impressões. Ou seja, em 2020, antes da plataforma, nós fazíamos mais 120% de impressões do que na presente data. Isto tem um impacto enorme na organização ao nível dos custos e ao nível do tempo que eu tenho os meus colaboradores em frente à fotocopiadora a perderem tempo a fazerem as nossas chamadas resenhas da reunião de Câmara. O que é que nós pretendemos ainda para o futuro? Porque há todo um potencial aqui para explorar. Ainda não fazemos as votações através da plataforma, é uma possibilidade que queremos testar. A contagem do tempo das intervenções da Assembleia Municipal, ou seja, quem trabalha com esta área sabe o quanto é difícil às vezes disciplinar os senhores eleitos locais, e, portanto nós podemos também usar esta ferramenta para esse efeito. Queremos também usá-la como um reforço da transparência ao nível da organização e também posterior. Ou seja, isto naturalmente que temos que... Depois lançamos as provocações todas mais à frente ao WireMaze, vamos lançando, mas para o próximo mês de forma mais assertiva, ou seja, que a plataforma possa, neste momento é uma ferramenta interna extremamente importante para a organização, mas estamos a falar de documentos institucionais que podem ser consultados a todo tempo por municípios e entidades terceiras e que de alguma forma esta plataforma possa servir também para isso, com outros níveis de acesso e outros perfis de utilizadores, eventualmente que os nossos municípios também possam consultar informação através desta plataforma. Futuro WireMaze. Vou começar com a lista de pedidos. Portanto, a WireMaze já foi desenvolvendo e afinando a plataforma à medida das nossas necessidades. Por exemplo, nós temos um canal de notificações na plataforma que não tínhamos inicialmente, que nos permite, eu já não preciso de enviar um e-mail aos utilizadores de uma reunião, eu já consigo, através da plataforma, ser quase o único canal institucional de comunicação com os vereadores e com os membros da Assembleia. Isto permite-me centralizar, ter um histórico permanente, com segurança jurídica, de forma expedita, um canal centralizado desta comunicação tão sensível que é a comunicação institucional. A interação entre os órgãos autárquicos, ou seja, a comunicação institucional entre a Câmara e a Assembleia, que também circula neste momento fora da plataforma, e nós pretendemos que essa comunicação passe a ser feita também na plataforma, porque são entidades distintas e, portanto, também temos esse potencial para explorar. E como já vos fui adiantando, neste momento já há outros órgãos informais do município a usarem a plataforma e nós queremos privilegiar a WireMeet como a nossa plataforma de gestão de reuniões no município. E há todo um conjunto de órgãos formais e informais que podem beneficiar desta ferramenta, os conselhos consultivos, por exemplo. Os líderes da Assembleia Municipal já usam, por exemplo, também. As reuniões de líderes da Assembleia, que são paralelas às reuniões da Assembleia Municipal, também já são feitas através da plataforma. Há todo este potencial para explorar. Gostava de terminar com aquilo que eu acho que é o mais importante e mais significativo, ou seja, a equipa da Unidade de Apoio aos Órgãos Autárquicos é mais vasta, somos aproximadamente 10 pessoas, mas a Sandra e o Sérgio foram o meu braço direito e o meu braço esquerdo na implementação desta ferramenta e, portanto,
Eu gostava de terminar com esta nota, porque eu vim aqui tentar falar um bocadinho de modernização administrativa, nesta área muito específica. Tivemos todo um outro pacote de medidas na nossa unidade orgânica, mas vim falar desta ferramenta que foi central. Mas, na verdade, aquilo que eu acho que se trata é de humanização do serviço público, e era esta a nota que eu queria deixar. Ou seja, nós simplificamos, nós desmaterializamos, nós eliminamos tarefas inúteis na organização, acrescentamos valor, estou convencida disso, e isso foi reconhecido na organização, mas acrescentamos também valor às pessoas. Ou seja, ter técnicos superiores qualificados a fazerem tarefas rotineiras que não acrescentam valor à organização, que passaram a ter tempo para as tarefas substanciais e para abraçarmos novos projetos muito mais aliciantes no município, acho que esse foi o ganho mais significativo para o município da Maia. E era esta nota que eu vos queria deixar quando falamos de modernização. Só faz sentido eliminarmos o papel e os custos com as fotocópias se isso trouxer uma mais-valia também para as pessoas, e isso também foi conseguido com a plataforma e com a ajuda da WireMaze. Muito obrigada a todos. Se tiverem palmas para bater, é para a Sandra e para o Sérgio, que também estão aqui hoje. Obrigada. Muito obrigado, doutora Marisa. Passar-nos aqui a ideia, uma ideia que já tínhamos visto até no Autarquias do Futuro do ano passado, que a transparência não é só externa, também é interna, e uma é dependente da outra, e a colocarmos realmente, e como dizia o doutor Luís Gouveia há pouco, as pessoas no centro. E isso implica também colocarmos as pessoas e darmos-lhe valor no centro. Vamos passar, e sem grandes demoras, para a doutora Elsa, também com a sua apresentação. Muito obrigado. Olá, muito bom dia a todos. O meu nome é Elsa Viegas, tenho aqui algumas curiosidades com a doutora Marisa. Ambas somos juristas e ambas iniciámos funções dirigentes em janeiro de 2020, antes da pandemia, portanto o desafio foi duplo. O tema da minha apresentação? Quando eu comecei a trabalhar neste tema e o compromisso organizacional, houve uma palavra que me veio à cabeça, é confiança. Nós só nos comprometemos com quem confiamos. E esse é o mote da apresentação, que está dividido em 4 pontos. Quem somos? Vou fazer aqui uma pequena apresentação do município de Lisboa em termos de recursos humanos, como criamos confiança nos trabalhadores da DMRH, porque nós, da Direção Municipal de Gestão de Recursos Humanos, porque nós temos que começar com a nossa própria casa, como criamos confiança nos restantes trabalhadores do município de Lisboa e a transformação digital dos recursos humanos. Quem somos? O município de Lisboa é constituído por 13 direções municipais. Neste número não estão incluídos a Polícia Municipal e o Regimento Sapador de Bombeiros, que são equiparados também a cargos dirigentes superiores. Temos 46 departamentos, temos 101 divisões, temos 180 dirigentes, 9.973 trabalhadores. Estes são os nossos interlocutores. São com estas pessoas todas que nós contactamos, os recursos humanos contactam diariamente. A crescer a este número, em setembro de 2020, nós assumimos a transferência de competências no domínio da educação e assumimos 1.700 trabalhadores não docentes das escolas públicas da cidade de Lisboa, que significam mais 39 agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. Este é o nosso organograma e nós, Direção Municipal de Recursos Humanos, estamos ali identificados no topo, somos uma unidade orgânica de suporte a todas as outras. É uma Direção Municipal de Recursos Humanos com 3 departamentos. O departamento que eu dirijo tem 3 divisões. Temos no total 316 trabalhadores e o Departamento de Gestão de Recursos Humanos 70. A evolução do efetivo. Neste momento temos 9.973 trabalhadores, como eu já referi, e houve aqui assim há 2 anos que eu gostaria de destacar.
O primeiro situa-se entre o ano 2014 e o ano 2015, em que houve um decréscimo do número de trabalhadores do efetivo municipal decorrente da reorganização administrativa da cidade de Lisboa. Foi uma alteração legislativa em que competências que pertenciam ao município de Lisboa passaram para as juntas de freguesia. Juntamente com as competências, transitaram para as 24 juntas do município de Lisboa cerca de 1000 trabalhadores. Daí houve um decréscimo entre o ano de 2014 e o ano de 2015. Entretanto, em 2020, há aqui assim um aumento significativo decorrente da descentralização de competências, aumento esse que se veio a verificar durante o ano de 2021, devido principalmente ao recrutamento de trabalhadores não docentes das escolas, com vista a colmatar os rácios definidos pelo Ministério da Educação. Relativamente à nossa estrutura etária, é uma estrutura etária muito envelhecida, o nível médio de idades é de 51 anos, é um desafio conseguir inverter isto. Se nós juntarmos estes dois valores que estão aqui indicados, com o número de trabalhadores com idade igual ou superior a 55 anos, ou entre os 40 e os 54 anos, nós temos cerca de 80% do efetivo municipal com uma idade superior a 40 anos. Temos um elevado número de aposentações, portanto, um grande desafio que nós temos no município é atrair e a conseguir repor esta força de trabalho para conseguir que o serviço público e o melhor serviço à cidade continue a existir. Em termos de distribuição de efetivo por carreiras, destaca-se os assistentes operacionais e o técnico superior. As mulheres estão em primazia nas carreiras gerais e nos cargos dirigentes. Neste momento, o cargo de dirigente diretor municipal já é maioritariamente ocupado por mulheres, até agora não era. E os assistentes operacionais, com a descentralização de competências, as mulheres estão em primazia, estão em superioridade, devido ao pessoal não docente das escolas. A Polícia Municipal e os bombeiros chapadores continuam a ser carreiras predominantemente masculinas. Temos uma diversidade enorme de áreas funcionais. Temos técnicos superiores de Economia e Finanças, de Arquitetura, de Turismo, de Tradução, de Química, das várias áreas de Engenharia, Medicina Veterinária, temos enfermeiros, temos limpa-coletores, mecânicos, viveiristas, portanto, o mapa pessoal do município de Lisboa é constituído por muitas áreas diversificadas de conhecimento. Temos um sonoplasta-chefe, temos uma arquinista teatral-chefe, portanto, há aqui assim, temos educadores de infância, temos bombeiros chapadores, fiscalização, temos enfermeiros, portanto, temos aqui assim diversas áreas e nós, de recursos humanos, temos que estar atentos à evolução de todas estas áreas e o nosso objetivo também é renovar o mapa pessoal com áreas que não tenhamos e conseguirmos antever necessidades futuras do município. Como criamos confiança nos trabalhadores da Direção Municipal de Recursos Humanos? Em primeiro lugar, com uma boa comunicação. Nós somos 316 pessoas e que estamos divididos em várias áreas geográficas. O Departamento de Saúde, Higiene e Segurança está dividido em diversas áreas da cidade de Lisboa, tem o núcleo de psicologia, tem postos médicos espalhados pelos vários serviços, tem as unidades de educação, portanto, temos que ter aqui um mecanismo de comunicação bastante forte para podermos nos manter alinhados e temos aqui também algum material de divulgação com o nosso lema, a nossa equipa é a nossa força. Criamos atividades de grupo, de forma a criarmos aqui assim, a dinamizarmos as equipas e mantermos-nos todos em contacto e conhecermos-nos, todos nós alinhamos. Temos aqui a imagem do nosso diretor municipal num jantar, num almoço de Santo António, a marchar alegremente com as nossas colegas e depois eles surpreendem-nos com algumas quadras dirigidas a nós. Portanto, toda a gente entra na brincadeira e toda a gente participa. Temos mecanismos de participação interna. Desde 2012 criámos na Direção Municipal de Recursos Humanos o DIAP,
com vista a recolher propostas, quer dos nossos trabalhadores, quer dos nossos clientes internos e dirigentes, e na sequência destas propostas nós revertemos algumas para o nosso plano de atividades. Já criámos 5 edições, a última das quais tivemos 306 propostas, 80 das quais foram incluídas no plano de atividades. Portanto, as pessoas acabam por se rever neste plano de atividades e por sentir como deles, e acabam por trabalhar de uma forma diferente porque sentem que participaram naquela tomada de decisão. Agora, como criamos confiança nos restantes trabalhadores da Câmara? Também no acolhimento. Todos nós nos lembramos da forma como fomos acolhidos nas nossas diversas organizações. E este é um primeiro contacto que eles têm com o município de Lisboa. Acabamos por fazer um acolhimento muito individualizado, oferecemos um manual com alguma informação útil. Por norma, quando as circunstâncias assim o exigem, fazemos sessões de acolhimento coletivas. Já fizemos uma sessão há uns tempos atrás, antes da pandemia, recebemos mais de 200 trabalhadores novos das áreas operacionais que entraram no município tinha sido nos últimos meses. Fizemos uma sessão de acolhimento no Fórum Lisboa com o vereador do Pelouro dos Recursos Humanos e o vereador do Pelouro respectivo, e depois fizemos uma visita aos espaços do Conselho, para eles perceberem e sentirem o município como deles. Acolhemos também os novos dirigentes. Temos um manual totalmente digital, que, embora grande parte dos dirigentes do município de Lisboa pertençam ao nosso mapa pessoal, há outros que não, e a função de dirigente é muito exigente e traz grandes responsabilidades, designadamente em termos de gestão de pessoas. E como a gestão de pessoas é uma gestão partilhada, nós sentimos que deveríamos dar este apoio aos novos dirigentes. Portanto, enviamos sempre este manual para eles poderem ter aqui uma visão de quais são as suas responsabilidades em termos de gestão das pessoas. Temos comunicação corporativa das mais diversas formas e para diversos públicos-alvos. Temos também a valorização dos trabalhadores. Penso que nós só conseguimos ganhar a confiança dos trabalhadores e desta forma fazer com que eles tenham um compromisso organizacional, se nós também, eles sentirem que nós apostamos e desenvolvemos as suas competências e damos-lhes esta oportunidade. Portanto, nós temos aqui assim alguns mecanismos de mobilidade interna, nomeadamente a oportunidade de mudar, onde nós divulgamos algumas ofertas que temos internamente e os candidatos, os trabalhadores que desejam desenvolver novas competências acabam por se candidatar, são selecionados ou não, mas têm aqui assim uma oportunidade de mudar de serviço. Nós anualmente mudamos cerca de 350 pessoas dentro da organização, de direção municipal para direção municipal. Temos também uma plataforma que nos orgulhamos muito, é a Rede Colaborativa, em que nós, há uns anos atrás, identificámos que há diversos projetos que são desenvolvidos por unidades orgânicas e que não precisam de um trabalhador a 100%, com determinadas valências. Então temos uma plataforma onde as unidades orgânicas podem registar esse processo, os trabalhadores interessados candidatam-se e depois é firmado um acordo de colaboração entre o dirigente do serviço de origem, o dirigente de serviço de destino, onde é acordada a duração dessa colaboração e quantos dias por semana é que o trabalhador está alocado a cada tarefa. Tem sido um sucesso, inclusive nós também queríamos fomentar esta mobilidade do trabalhador interno e também desenvolver estas competências. Criámos um objetivo comum, transversal, a todas as unidades orgânicas de implementar projetos na rede colaborativa. Temos também as mobilidades intercarreiras, nós fomentamos que os nossos trabalhadores adquiram novas habilitações. Temos um centro Qualifica, já muitos trabalhadores adquiriram o 12º ano, ou o 9º ou 12º ano, através do nosso centro Qualificam, e isso acaba por impulsionar e criar uma vontade nas pessoas de frequentar uma licenciatura. Nós temos este programa de mobilidades intercarreiras em que divulgamos e casamos as necessidades dos serviços com também as habilitações adquiridas dos trabalhadores e criamos aqui este processo de mobilidade intercarreiras.
agora não está a passar. Temos diversos mecanismos de apoio aos trabalhadores, temos o Gabinete de Intervenção Social, temos horários promotores da conciliação da vida profissional, familiar e pessoal, temos o Programa de Saúde Ocupacional, temos creches e jardins de infância, temos um Gabinete de Psicologia totalmente gratuito para trabalhadores e filhos de trabalhadores. Temos e sabemos que nós somos um todo, não somos só o profissional, então decidimos criar também, em alguns momentos-chave, a mostra de talentos, onde os nossos trabalhadores podem demonstrar e expor as suas competências pessoais, quer a nível de pintura de azulejos, quer costura, tudo aquilo que a pessoa faça nas suas horas vagas pode expor e dar a conhecer aos seus trabalhadores. Temos também um programa que é SOS Matemática, que é para os filhos dos trabalhadores, totalmente gratuito, explicações de matemática para as crianças. Só conseguimos ganhar a confiança dos trabalhadores se os ouvirmos. E nós temos vários mecanismos de auscultação. Durante aqui a pandemia, entre o ano 2020 e 2021, nós lançámos 5 questionários sobre o teletrabalho, as condições de trabalho, os sistemas informáticos e também o que é que as pessoas queriam quando a pandemia acabasse. Que se queriam ficar em teletrabalho, se queriam voltar ao presencial. Recebemos cerca de 12.000 perguntas, respostas. E com base nestas respostas, e estas respostas serviram também para nós, recursos humanos, apresentarmos ao vereador responsável pelo Pelouro dos Recursos Humanos a nossa visão do que seria o teletrabalho pós-pandemia no município de Lisboa. Também temos uma preocupação quando há a deslocalização de serviços, o meu tempo está a esgotar-se, quando temos a deslocalização de serviços, porque nós não estamos a falar da mudança de instalações, estamos a falar de mudanças de pessoas, portanto a nossa preocupação é percebermos qual é o impacto que a mudança, a deslocalização e a relocalização de um serviço de uma zona da cidade para a outra, qual é o impacto que isto traz na vida pessoal do trabalhador. Temos uma equipa que faz entrevistas individualizadas e, com base nessas respostas, nós conseguimos evitar alguns transtornos e alguns problemas. Designadamente, houve uma equipa que foi para o Espaço Monsanto, que trabalham por turnos. Não havia um autocarro, quando eles saem de madrugada, não havia um autocarro que passava por lá e nós, juntamente com a Carris, conseguimos fazer com que houvesse uma carreira que, por volta do horário do fim do turno, passasse para poder levar os trabalhadores a uma zona onde houvesse mais transportes públicos. Resultado também desta relocalização dos serviços foi a construção de uma creche para os filhos dos trabalhadores na zona oriental da cidade, por forma a que não tivessem que perder muito mais tempo no trânsito da cidade para levar os seus filhos às unidades educativas que estavam na Praça de Espanha. Transformação digital. Os recursos humanos têm que abraçar a transformação digital. E a transformação digital traz transparência. Nós já temos um portal do Recursos Humanos. Atualmente os trabalhadores podem consultar os seus dados pessoais, alterar os seus dados pessoais. Temos um sistema de avaliação de desempenho, CADAP3, totalmente desmaterializado. Os objetivos são fixados através desta plataforma, as avaliações são feitas, as reuniões da secção autónoma também são feitas através desta plataforma. No futuro, queremos a marcação dos dias de férias e pedidos de diversos trabalhadores. Esta desmaterialização faz com que os processos sejam mais transparentes. Os trabalhadores ligavam-nos muito, quem está aqui da administração, nós todos somos, a maior parte de nós somos da administração pública, portanto a avaliação do desempenho é muito importante e nós sabemos que os pontos dos pontos do CADAP são importantes para a nossa progressão. Portanto, uma das questões frequentes era quantos pontos eu tenho. Neste momento todos os trabalhadores podem consultar essa informação no nosso portal. Se nós começamos com uma boa imagem no acolhimento e achamos que o acolhimento é importante, a forma como recrutamos
Ainda mais porque a forma como recrutamos que vai dar, transmite ao candidato aquilo que nós fazemos enquanto empregador público. E nós queremos dar uma imagem de transparência e queremos que os nossos processos sejam mais transparentes e o candidato tenha acesso à informação de uma forma muito mais imediata. Daí nós temos adquirido também esta plataforma, estamos prestes a lançar o procedimento concursal, um primeiro procedimento concursal nesta plataforma, vai fazer com que toda a equipa que está alocada aos procedimentos concursais possa estar afeta a tarefas com um maior impacto e que sejam mais satisfatórias do ponto de vista pessoal para eles e que acrescente valor. Portanto, este é um caminho que nós temos que percorrer, aliado também a uma comunicação externa eficaz do município de Lisboa enquanto empregador público. A pandemia tem muitos pontos negativos, a única vantagem foi aqui este impulsionador da desmaterialização. Eu só queria trazer estes números. Durante a pandemia nós tivemos em média 3.000 interações diárias via Teams. A forma como nós tivemos de manter as equipas alinhadas e focadas foi através desta também ferramenta. Tivemos formação online, cerca de 4.000 ações de formação online, e temos uma academia LX, com pequenos vídeos em que as pessoas poderiam aprender em poucos minutos algumas ferramentas e adquirir algumas ferramentas para o teletrabalho. Agora, de final, tenho um pequeno vídeo para vos mostrar. Cada dia que começa, Lisboa prepara o futuro. A cidade está mais aberta, mais inclusiva e mais preocupada com a qualidade de vida das pessoas que a habitam, que a visitam, que nela trabalham. Uma visão de cidade é feita de muitas realidades, que passa por grandes e pequenas intervenções, por estratégias continuadas que renovam, recuperam e qualificam o espaço, que é de todos. Mudanças em que estão envolvidas pessoas, porque nada aconteceria sem elas. É o contributo ativo dos 8.000 trabalhadores da Câmara Municipal de Lisboa que permite evoluir em áreas tradicionais, como a higiene urbana, a manutenção de espaços verdes ou o licenciamento urbanístico, mas também promover áreas orientadas para o futuro, como a economia e inovação, os estilos de vida saudáveis, a resiliência ou a gestão da diversidade. Lisboa está a mudar com cada uma destas pessoas, com a atuação dos nossos trabalhadores. São estas as pessoas que valorizamos e encorajamos a desenvolver-se enquanto profissionais, mas também enquanto indivíduos com aspirações e motivações. Tornar a Câmara Municipal de Lisboa um empregador de excelência, com uma força de trabalho criativa e envolvida na governação colaborativa da cidade, é a base da estratégia da gestão de pessoas da CML. Apelando à criatividade para construir ambientes de trabalho atrativos e mobilizadores, focados na resposta para os municípios. De pessoas, para fazer cada dia melhor cidade.
Muito obrigada e peço desculpa pelo tempo excedido. Muito obrigado, doutora Elsa, mostrar-nos aqui uma perspectiva que, mesmo numa realidade com tanta gente, existem muitos esforços para aproximar e para integrar, e isso é, mais uma vez, colocar as pessoas no centro, e eu diria que é muito importante, ainda para mais num painel como este. Passamos então à apresentação do Dr. Ricardo. Eu, entretanto, relembro apenas que quem está a assistir online pode ir colocando as suas questões no chat. Para quem está a assistir-nos presencialmente, vamos ter depois um período de questões em que podem colocar as vossas questões também aos nossos oradores. Bom dia, muito obrigado ao Airmaze pelo convite. Eu vou falar aqui de algumas soluções que temos implementadas que potenciam a transição digital e a modernização administrativa na Câmara Municipal da Amadora. Algumas estão em produção, outra ainda está em processo de aquisição. Todo este processo tem vindo a ser muito agilizado pela nossa nova vereadora do Pelouro, doutora Ana Venâncio, aqui presente, sobretudo no último semestre, que está connosco, e pronto, e é para continuar. A agenda é esta que eu tenho aqui, orçamento participativo, intranet, senhas de refeição, férias, helpdesk, Wire Connect e videoproteção. O orçamento participativo existe na Câmara da Amadora desde 2012, é uma das principais ferramentas da democracia participativa e permite aos munícipes defenderem os seus projetos e conseguirem, se o defenderem convenientemente e tiverem os votos devidos, fazer com que sejam consubstanciados e implementados. Já está na 13ª edição. A evolução dos votos ao longo destas 3 edições foi sempre positiva, tivemos sempre mais participantes no caso, também tem uma equipa muito diminuta a tratar de todo o back-office. As principais funcionalidades são estas que estão aqui, não vou ser fastidioso, mas as principais são a gestão de munícipes, tem autenticação com o cartão de cidadão e, portanto, integração com a AMA, permite voto por SMS, tem gestão da comunicação e está, claro, em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Outro projeto, outra solução, o Airmaze. Senhas de refeição. Esta implementação visou resolver um problema que nós tínhamos na Câmara, nos refeitórios, que era a utilização de dinheiro físico e as dificuldades logísticas e até de higiene que essa situação relevava. Desenvolvemos, em conjunto com o parceiro Airmaze, uma solução que desmaterializou completamente o processo de pagamento das senhas de refeição. É para satisfazer o cliente interno, está em produção desde 2015, está em produção nós temos 2 refeitórios municipais e tem integração com as aplicações que fazem a gestão financeira e do pessoal. Tem também uma funcionalidade nova, muito atual, que é o semáforo calórico, para sabermos se estamos a cumprir a nossa dieta ou não. A solução tem 3 grandes módulos. Tem front office, que permite a aquisição de senhas e a gestão de conta do corrente do utilizador, portanto, quantas senhas comprou, que dinheiro já gastou. Tem também um processo de estorno, tem o histórico e depois tem também a parte de back-office, em que faz a gestão dos preços de senhas, dos horários, dos refeitórios, das emendas, das transações, estornos, etc. Tem também algo muito importante e inclusivo, que é uma interface preparada para tablets, para nós termos nos locais onde não existem utilizadores informáticos, para permitir, como pessoas operários e pessoas que trabalham nos resíduos sólidos urbanos, também possam, num quiosque que temos lá disponível, fazer as transações e as marcações por esta plataforma. Outra solução que está em produção há pouco tempo e que também desmaterializou um processo que era administrativamente muito complexo e com muito papel, que foi a marcação de férias. Entrou em produção em 2020, simplificou o processo de transação entre o trabalhador e o Serviço de Recursos Humanos na questão das suas férias.
Agora, de uma forma totalmente desmaterializada, sem documentos adicionais, a pessoa agenda as férias, depois é aprovada, tem uma cadeia hierárquica de aprovação, claro, com o superior hierárquico ou os superiores hierárquicos, e depois automaticamente integra e atualiza com as aplicações do ERP da área dos recursos humanos em produção. No nosso caso, são Media Data. Já permite fazer marcações para dias anteriores ao atual, permite meios dias de férias, era algo que também recente, também não permitia, permite também já usar o artigo das faltas por conta de férias, permite cancelamento, depois de já estar aprovado, e claro, permite apenas alteração de férias já aprovadas. Outra solução, também baseada em produto WireMaze, a nossa solução de suporte informático. Está em produção esta há mais tempo, desde 2008, e desmaterializa todo o processo de registro das reclamações e problemas que os utilizadores vão tendo com o seu posto de trabalho e com as aplicações que usam na Câmara da Amadora. Está integrado com a Active Directory, está também integrado com o PES da Media Data, a aplicação de pessoal, e tem algo, no que julgamos nós, inovador, que tem a avaliação do serviço prestado pelo técnico de informática ou especialista de informática por parte de quem solicitou o serviço. A avaliação é de 1 a 4 e, felizmente, nas métricas que nós fazemos semanalmente, mensalmente e anualmente, tem tido sempre uma evolução positiva e tem estado sempre muito perto do 4. A aplicação tem Service Level Agreements, está dividida por tipos de intervenções. Esses tipos de intervenções têm vários tempos de resolução previstos. Tem também perfis de intervenção, tem grupos de intervenção. Ou seja, para mais facilmente quem faz a gestão do helpdesk, estão lá 2 elementos com essa responsabilidade, poderem direcionar os vários tipos das várias áreas para as pessoas que têm as competências técnicas para mais facilmente resolver. Entrou em produção, nós antes fazíamos isto com uma folha Excel, entrou em produção há 2 semanas uma aplicação desenvolvida internamente, mas baseada na base de dados do suporte informático da WireMaze, que automatiza as métricas com que nós analisamos o suporte informático. Tem alguns algoritmos básicos de inteligência artificial e envia mail semanalmente para cada técnico com a sua conta corrente, cada técnico que dá suporte informático, a sua conta corrente do ponto de situação dos pedidos que tem resolvidos, por resolver, em que áreas, tempos de resolução, evolução nas últimas 8 semanas dos helpdesks, tanto dele como geral, da equipa toda de trabalho. Aqui estão alguns exemplos, estes gráficos, e é algo que muito orgulha a nossa equipa de termos tido esta capacitação interna de desenvolver esta aplicação. WireConnect, esta aplicação está em processo de aquisição e visa, também potenciado pela pandemia, mas não só, não é? Agora já estamos em fase de facilitar os acessos digitais aos munícipes, visa criar mecanismos que facilitem a interação dos munícipes com a Câmara, nomeadamente 2 áreas que não tínhamos, que é criar chatbot de respostas a questões que muitas vezes são colocadas aos nossos serviços e as pessoas saberem exatamente a quem se dirigir, como, a que horas, etc. Também vai permitir termos uma base de dados de munícipes com registro também via cartão de cidadão. Neste momento já existem soluções em produção com estas facilidades. Temos, nomeadamente, já uma plataforma de formulários e também uma plataforma de agendamentos online, que seja de senhas de atendimento, seja de reuniões. A solução WireConnect será depois devidamente integrada com as soluções em produção. Para terminar, uma solução
que é totalmente suportada pela Câmara da Amadora, mas não é utilizada pela Câmara da Amadora. A responsabilidade da utilização é da Polícia de Segurança Pública da Amadora e estou a falar da videoproteção. Previamente dizer que é um sistema hermético, é um sistema que tem 103 câmaras atualmente em produção e vai alargar para mais 38 câmaras, sobretudo para a freguesia de Alfragide, que neste momento ainda não se pode socorrer deste mecanismo de proteção dos cidadãos. Indicar também que as áreas privadas são totalmente encriptadas e não são vistas, portanto, pelos agentes que estão no back-office. Dada a confidencialidade que é necessária para este sistema, todas as informações que eu vos vou prestar de seguida saíram na comunicação social, seja pela nossa Presidente, a doutora Carla Tavares, seja pela própria Polícia de Segurança Pública. Portanto, as câmaras controlam e gravam 24 horas por dia durante 30 dias as imagens, são visionadas pelo Comando Metropolitano de Lisboa, também em Moscavide, através da Rede Nacional de Segurança Interna, além de serem também visionadas, sobretudo visionadas, na Esquadra da Amadora. A PSP indicou que no primeiro ano de vigência deste sistema, que está em produção desde 2017, foi possível reduzir em 20% a criminalidade violenta grave e em 40% crimes como roubo na via pública. Em 2019 e 2020, apesar da redução da criminalidade, as detenções aumentaram 1/3. As queixas-crimes baixaram 25% em 3 anos. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Ricardo, a mostrar-nos aqui uma panóplia de plataformas e formas de investir e de aproximarmos também um bocadinho mais. Lá está, voltamos ao mesmo conceito, aproximarmos as pessoas e mostrarmos realmente que a política local está cada vez a fazer mais por nós e pelos municípios. Passamos à apresentação agora do Dr. Noel. Força. Bom dia a todos. Eu agradeço, antes de mais, o convite que foi feito pela WireMaze e felicito também pela iniciativa que estão a realizar. É com muito gosto, de facto, que eu aqui estou. Já vão mais de 2 anos que não estava num evento desta natureza, em formato presencial e sem máscaras, e, portanto, para mim é uma alegria estar aqui neste contexto. Eu, à semelhança das duas colegas de painel, sou jurista, só que, enfim, pior do que isso, eu vou falar aqui de questões legais. Questões legais viradas para o futuro e vou tentar aligeirar para também não tornar aqui, enfim, este tema, enfim, maçudo, como normalmente são conotadas as questões de âmbito legal. Bom, o tema que eu vos trago hoje, e que é de facto um tema de futuro, já veremos isso, é o tema do regime geral de proteção de denunciantes de infrações. É um tema que está na moda, portanto, é naturalmente um tema legal, porque na base deste regime geral temos enquadramento legal. Temos, desde logo, uma diretiva europeia que, enfim, não é de agora, portanto, é uma diretiva que data já de 2019, portanto, tem, ou vai fazer praticamente 3 anos. Essa diretiva europeia teve que ser, e foi de facto transposta para o direito português, através de um diploma legal mais recente, um diploma legal de dezembro de 2021, a Lei 93 de 2021, que de facto estabelece o tal regime geral de proteção de denunciantes de infrações. Uma nota também relativamente a este enquadramento legal, para dizer que, embora no essencial, portanto, o regime geral esteja vertido nesta lei que vos referenciei, há também um outro decreto-lei, e que tem bastante importância, em particular para as autarquias locais, mas não é exclusivo,
mais ou menos contemporâneo, portanto, desta Lei 93/2021, que é o Decreto-Lei 109/2021, de 9 de dezembro, portanto, 11 dias antes da primeira lei, e que também se refere ao regime geral de proteção de denunciantes, e, aqui um parênteses adicional, que também tem um conjunto de normas que estão direcionadas especificamente para as autarquias locais, estabelece o regime geral de prevenção contra a corrupção e que tem um conjunto de normas direcionadas para as autarquias locais e obrigações que as autarquias locais devem implementar, e também num prazo relativamente curto, que é o prazo já de junho deste mesmo ano. Bom, mas falando do regime geral de proteção de denunciantes, em primeiro lugar é preciso saber quem é que pode ser um denunciante e, portanto, beneficiar deste regime legal recente. O conceito de denunciante, tal e qual está recortado na lei, é limitado por pessoas singulares. Portanto, podem ser denunciantes pessoas singulares, não pessoas coletivas, que tenham tido acesso a informações num contexto profissional, no decurso de sua atividade profissional. Que categorias de pessoas é que estão aqui enquadradas de acordo com o que está na lei? Podem ser, desde logo, os trabalhadores de uma entidade pública, embora este regime não se aplique só a entidades públicas, mas vamos centrar nas entidades públicas e, em particular, já agora, as autarquias locais. Pode ser o trabalhador de um município, enfim, se quiser, um funcionário público, mas não tem que ser. Portanto, pode também ser alguém que não tenha esse vínculo, portanto, dessa natureza, alguém que seja um prestador de serviços, alguém que seja um fornecedor de bens, também é, para efeitos da lei, um denunciante. O mesmo se diga de outras pessoas, como, por exemplo, e aplicando aqui a lei com as devidas adaptações, porque a lei não se refere especificamente a esta realidade, os membros de órgãos executivos dos municípios e até mesmo das freguesias, ou alguém que, enfim, preste trabalho voluntário, um estagiário, independentemente de ter ou não remuneração. Portanto, todas essas pessoas podem ser denunciantes e, portanto, beneficiar do regime que está previsto neste diploma. Para além dos denunciantes, é preciso saber que infrações é que cabem neste mesmo regime. E o conceito de infração, tal qual está recortado neste diploma legal, é um conceito bastante amplo, mas, sobretudo, tendo como matriz a violação de regras diretas ou indiretas, do direito da União Europeia. Não é por nada que isto acontece porque, como referi, na base deste nosso regime geral está uma diretiva europeia. E o que é que nos diz, então, em concreto, que tipo de infrações é que cabem neste regime, o que é que nos diz a lei? Há um conjunto alargado, de facto, de infrações. Eu destaco aqui apenas algumas, e, portanto, foi apenas uma seleção minha, há muitas outras, como poderão consultar ou, enfim, verificar na própria lei. Temos como infração qualquer ato ou omissão que seja contrário ao direito da União Europeia, e a lei, como é que faz essa concretização? Remete para anexos da tal diretiva, onde encontramos, a título exemplificativo, as diretivas da contratação pública. Portanto, um ato, uma violação das diretivas de contratação pública constitui uma infração para efeitos deste diploma legal. E também, o mesmo se pode dizer, relativamente às normas nacionais que transponham essas mesmas diretivas. Em particular, o Código dos Contratos Públicos. Uma violação do Código dos Contratos Públicos cai também neste mesmo conceito. Outras infrações, atos que sejam contrários aos interesses financeiros da União Europeia, e este tem particular relevância num contexto em que temos um PRR, por exemplo, e em que as autarquias locais também têm acesso a esse mesmo PRR, ou ainda atos contrários às regras do mercado interno, onde enquadramos também a concorrência e os auxílios estatais. As autarquias locais têm instrumentos e, portanto, podem conceder auxílios, subvenções, apoios, designadamente apoios ao investimento, e um apoio ao investimento que, porventura, tenha sido mal concedido, também se enquadra neste âmbito e, portanto, é considerado pela lei uma infração. Bom, havendo uma infração e havendo uma pessoa que tem acesso a essa infração e a essa informação, o que é que essa pessoa pode fazer? Pode, desde logo, partilhar, enfim, denunciar essa mesma infração.
A lei indica a forma como é que essa denúncia deve ser feita e indica, digamos, 3 formas de o fazer. Pode fazer aquilo que se chama uma denúncia interna, que é uma denúncia no próprio seio da entidade em que essa pessoa se insere. Pode fazer uma denúncia externa ou, no limite, pode fazer uma divulgação pública, por exemplo, nos meios de comunicação social, em redes sociais, dessa mesma infração e, portanto, dessa infração. São 3, de facto, os meios que a lei indica, mas com preferência por esta ordem. Portanto, primeiro, denúncia interna. Segundo, se porventura não existir um canal de denúncia interno, entre outras razões, denúncia externa. E, se porventura não for possível a denúncia externa, então só depois a divulgação pública. Esta ordem tem que ser, ou deve ser, de facto, cumprida. Bom, mas para que se possam fazer as denúncias, desde logo a denúncia interna, é preciso que exista forma de o fazer. É preciso que exista um canal de denúncia interno. Quem é que está obrigado, que entidades é que estão obrigadas a estabelecer, a criar estes canais de denúncia interna? O que a lei nos diz são, desde logo, as pessoas coletivas, tanto pessoas coletivas de direito privado como pessoas coletivas de direito público. E enquadramos dentro das pessoas coletivas de direito público, naturalmente, as autarquias locais, os municípios e as freguesias. Empresas locais. As empresas locais, sim, mas não como pessoa coletiva de direito público, sim como pessoa coletiva de direito privado. Mas não são todas e quaisquer pessoas coletivas, públicas ou privadas, que têm que instituir estes canais de denúncia, este canal de denúncia interno. Há um outro requisito adicional, que é ter um número de trabalhadores igual ou superior a 50. Ok? Relativamente às autarquias locais, cumpre assinalar que elas têm um regime, um estatuto especial, um estatuto diferenciado. O que é que a lei nos diz? Diz que as autarquias locais, mesmo que tenham um número de trabalhadores superiores àquele patamar que eu indiquei há pouco, 50, estão dispensadas de instituir esse canal de denúncia interno se tiverem menos de 10 mil habitantes. Eu ressalvo, gostaria de fazer esta nota, o que eu estou a dizer vale apenas para os canais de denúncia interno. Para os canais de denúncia externo, a lei é mais exigente. As autarquias locais têm que o ter, ou têm que os ter, independentemente do número de habitantes que tenham. Bom, estes canais de denúncia interna, quem tem que os criar, quem está sujeito a esta obrigação, quais são as características, que condições é que tem que respeitar? Desde logo, tem que permitir uma apresentação da denúncia e o seguimento dessa mesma denúncia por parte de quem faz a denúncia. Denúncias essas que podem ser feitas identificando-se a pessoa, como também podem ser denúncias anónimas, podem ser feitas por escrito e a lei também refere que podem ser feitas verbalmente. Portanto, o canal que seja instituído deve acomodar qualquer uma destas hipóteses. E deve garantir, entre outros aspectos, a confidencialidade daquele que denuncia. Esse é um aspecto fundamental da lei. E, portanto, que tem que ser acautelado pelo canal que seja criado. O que é que implica este canal e, portanto, qual é a tramitação que deve ser feita relativamente a uma denúncia que possa ser apresentada? A lei refere que, enfim, uma denúncia que é feita tem que, desde logo, eu diria que é de bom tom, mas é uma imposição legal. Enfim, o município que recebe uma denúncia interna através do seu canal criado para o efeito deve, desde logo, comunicar, acusar a recepção dessa mesma denúncia a quem fez a denúncia, portanto, ao denunciante. E deve-o fazer no prazo de 7 dias. É este o prazo que está estipulado na lei. 7 dias a contar da recepção dessa denúncia. Mas não basta receber a denúncia. A lei quer que a denúncia seja feita e, portanto, potencia isso, é esse o objetivo da lei,
mas quer que haja um acompanhamento e que haja seguimento, ou seja, dado seguimento a essa mesma denúncia. E isso implica, desde logo, que internamente o município, por exemplo, pratique os atos necessários para o efeito. Idealmente, deverá ser criado um procedimento, até para auxiliar a pessoa que seja nomeada, ou a equipa que seja nomeada para o efeito, deverá criar um conjunto de regras, um procedimento que defina quais são os passos que devem ser dados após a recepção da denúncia. Designadamente, enfim, que tipo de decisões é que podem ser tomadas e a própria tramitação em si. E é preciso, naturalmente, depois de praticados esses atos e tomadas decisões, é preciso comunicar, por imposição de lei, o resultado das diligências que foram feitas ao denunciante, sendo que a lei estabelece um prazo também para o efeito. O prazo é de 3 meses a contar da recepção da denúncia. Isto, de uma forma geral, são as regras que resultam e as obrigações que resultam desta lei. Obrigações que devem ser cumpridas, porque se não forem cumpridas, entramos no incumprimento e o incumprimento tem sanções. E as sanções podem ser, enfim, diversificadas. Eu gostaria de destacar, dentro das consequências do incumprimento das obrigações, até porque está perfeitamente detalhado e de uma forma relativamente objetiva na lei, a responsabilidade contraordenacional. Diz a lei que o incumprimento das obrigações que estão previstas podem dar lugar a contraordenações muito graves e a contraordenações graves. Alguns exemplos de contraordenações. Um dos aspectos fundamentais da lei é proteger, de facto, os denunciantes, o que faz de diversas formas. Uma delas é proibindo atos de retaliação. Então, a pessoa que faz uma denúncia, imaginem que é um trabalhador, enfim, não pode o município, como retaliação dessa denúncia que a pessoa fez, que o trabalhador fez, cessar o contrato de trabalho. Por essa razão. Pode ter outras razões, pode invocá-las, essas outras razões. Agora, se for mera retaliação, não pode fazer. Se porventura isso acontecer, sem prejuízo de outras consequências que podem daí advir, resulta da lei que essa entidade está a cometer uma infração muito grave que no limite, não estou a dizer que seja assim, mas no limite pode chegar aos 250 mil euros. Uma outra contraordenação, e infração também, esta muito objetiva, é ter o próprio canal de denúncia. Canal de denúncia interno. Se não tiver um canal de denúncia interno, não ter mesmo, o que é que nos diz a lei? Contraordenação. Que tipo de contraordenação? Grave. Qual é o valor da coima? Pode atingir os 125 mil euros. Esta contraordenação é muito importante, porque, e isto falando de futuro, e para terminar também a minha intervenção, porque a data de entrada em vigor deste regime, a não ser que haja alguma alteração, é já daqui a pouco mais de um mês, dia 18 de junho de 2022. E, portanto, convém, enfim, cumprir esta obrigação sob pena de se sofrer estas consequências que eu acabei de referir. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Noel, por este esclarecimento. Eu diria apenas que não é um tema de futuro, é um tema muito atual e que temos que estar muito, muito atentos neste momento. Vamos agora passar aqui a um período de algumas questões e de alguma discussão. Eu passo desde já a palavra para o público. Não sei se existe alguma questão no público que gostaríamos de colocar. Tal como disse o César no período anterior, temos microfones. Eu creio que há ali uma questão, correto? Exatamente. Na quarta fila. Ora bom, também resulta. Bom dia a todos. A minha questão é muito simples e é para o Dr. Noel Gomes. O canal de denúncia interno pode ser o mesmo do externo? Força, claro. Ora bem, eu olhando para aquilo que a lei diz, parece-me que não neste sentido, ou seja, não quer dizer que não possam utilizar a mesma ferramenta, mas diz a lei que tem que ser autónomo. Okay. E, portanto,
eu se quero fazer uma denúncia interna, faço no canal de denúncia interno, se quero fazer uma denúncia externa, faço no canal de denúncia externo. Portanto, pode, a meu ver, ser, porventura, a mesma plataforma, mas ter, digamos, duas áreas diferentes. E, portanto, isso parece-me resultar claramente da própria lei, sobretudo quando fala do canal de denúncia externo. Isto tem que ser autónomo dos restantes canais de denúncia, entendam-se o próprio canal de denúncia interno. Exato. A própria dúvida é essa, e até que ponto é que não vai gerar aqui alguma confusão. O meu trabalho é gerir denúncias e reclamações todos os dias, mas é a denúncia do vizinho que não limpa o terreno. E pronto, é tentar de alguma forma conseguir diferenciar isso nos nossos canais já atuais, que isto é uma denúncia, portanto, noutro âmbito, não é? E então temos que arranjar aqui uma forma de não colidir. Sim, vamos ver, fazendo essa separação, canal de denúncia interno, canal de denúncia externo, ou mesmo que se faça, e tem que se fazer essa separação, eu acho que essa confusão vai sempre existir, porque quem é denunciante vai ter muitas vezes também essa própria, ou pode ter essa própria dúvida, saber se a denúncia que quer fazer é uma denúncia interna ou se é uma denúncia externa, não é? Portanto, isso, enfim, depois é uma questão de gestão também do próprio canal e no limite informar a pessoa, também aliás essa é uma obrigação, também resulta da lei, se faz uma denúncia interna e a denúncia interna não é o meio adequado, terá que comunicar, ou deverá ser comunicado também ao próprio denunciante, dizer que deverá fazer essa denúncia através do canal próprio, que será a denúncia externa. Mas admito que, de facto, no início, pelo menos no início, possa haver alguma dificuldade e alguma confusão na gestão e na utilização, até se calhar mais assim, na utilização destes canais de denúncia. Obrigada. Não sei se existem mais questões por parte do público. Temos uma questão na última fila de cima. Eu não resisto ao facto de termos aqui juristas e colocar uma questão que tem a ver com o Código de Contratação Pública e das questões da inovação e desenvolvimento. Muitas vezes deparamos-nos com o facto de termos que trabalhar em especificações técnicas de cadernos de encargos para encontrar a resolução de problemas, mas não sabemos muito bem qual vai ser essa resolução. E o Código dos Contratos Públicos prevê inovação e desenvolvimento. Conhecem casos onde isto de facto está a ser aplicado ou, tal e qual como aconteceu a mim, nas consultas que fiz com CCDRNs, etc., isto não está a ser aplicado? A inovação e desenvolvimento é um conceito também muito lato e seria preciso depois também especificar, detalhar o que é que consiste em concreto. É óbvio que o normal são as soluções tradicionais, não é? Em termos da contratação pública, e será residual, enfim, é o conhecimento que eu tenho, esse tipo de soluções da parte, enfim, das entidades públicas. Mas existem essas soluções, aliás, existe um trabalho que tem vindo a ser feito pela Agência de Inovação, um manual técnico com, enfim, de apoio à implementação de procedimentos de contratação pública nessa área da inovação, que tem tido uma aplicação de facto ainda residual, mas que existe da parte de entidades públicas, com esse apoio também da Agência de Inovação, sobretudo. Não sei se temos mais alguma questão por parte do público. Eu, entretanto, vou colocar aqui também uma questão que nos chegou via Zoom para o Dr. Ricardo Simões, e está aqui um bocadinho relacionado com a gestão da marcação de férias na intranet. E questiona-nos aqui a Ana Leal, da Câmara Municipal de Passos Ferreira, questiona-nos se a marcação de férias online está disponível para todos os trabalhadores, inclusive os trabalhadores de serviços externos,
E se sim, como é que se operacionaliza? Ok. Já me ouvem? A marcação de férias online está disponível neste caso, está disponível apenas para os trabalhadores que pertencem que são utilizadores informáticos. Exato. Acho que está respondido. Está esclarecido, exatamente. Não havendo aqui a marcação externa, sim. Não, está mais do que respondido. Portanto, por exemplo, as questões dos trabalhadores que são das escolas não podem utilizar a plataforma. Exatamente. Ainda. É mais um pedido futuro. Eu tenho aqui também uma questão para a doutora Marisa, porque falou-nos aqui num confronto interessante entre olharmos para as dificuldades e encontrarmos uma oportunidade, e disse-nos que esta era um bocadinho a sua visão, mas disse-nos também que tínhamos ali quando chegou ou quando quis implementar o iRMIT, que existia aquela mentalidade do fez-se sempre assim. E eu sei que isto é uma realidade partilhada por muitos de nós e é uma realidade que se vai sentindo. Não sei se nos poderia dar aqui uma ou duas dicas de como é que nós podemos ultrapassar e como é que nós podemos levar a cabo as nossas iniciativas, portanto, um bocadinho no sentido daquilo que fez com o iRMIT. Como é que eu posso explicar isto? Ou seja, eu acho que isto tem a ver com relação com pessoas. Pelo menos foi assim que eu encarei a questão e que tentei resolver o problema. Depois, na relação com as pessoas, cada um tem as suas ferramentas, isso já é uma coisa muito, muito pessoal. Eu descrevi ali como um namoro difícil, um namoro intenso, e foi um bocadinho isso, ou seja, foi junto das pessoas-chave na organização, que são de alguma forma os influenciadores. Foi essa a primeira análise que eu fiz. Isto parece uma visão assim um bocadinho interesseira, mas não é. Portanto, o propósito era positivo, eu acreditava naquilo que estava a fazer, que estava a acrescentar valor à organização e, portanto, foi dia a dia, na relação um a um, explicando as mais-valias do processo, sentando-me com cada um dos interlocutores a explicar como é que íamos fazer, assumindo o risco de podermos errar, de podermos ter de retroceder na solução para a qual estávamos a caminhar, criando essa relação de confiança, paulatinamente, e acho que isto se aplica, pelo menos eu tento aplicar isto a tudo. É assim que me posicionei na organização quando cheguei. Portanto, foi na relação um para um, todos os dias, criando relações de confiança, pondo as cartas todas em cima da mesa, assumindo também responsabilidade pelos resultados, explicando tecnicamente a segurança das soluções que estávamos a escolher. E, claro, também foi essencial, não posso deixar de dizer isto, o apoio do Executivo nas soluções que eu ia apontando. Isso também é essencial em tudo, naturalmente, ou seja, na minha chefia mais direta, ter esse apoio também de acreditarem nas soluções que estávamos a tentar implementar. A iRMIT foi uma das ferramentas, tivemos outras no que diz respeito à modernização administrativa, continuamos a caminhar para isso, por exemplo, na questão da gestão das reclamações dos munícipes, e a iRMIT também é nosso parceiro nesse sentido. Temos um projeto ambicioso nesta matéria. Isto também mexe muito com a organização, a forma de comunicarmos com o exterior e com quem está a reclamar da atuação do município. Isto também envolve aqui uma articulação muito assertiva com os meus colegas dirigentes, mas acho que é isto que posso dizer. É na relação um para um, gerando confiança todos os dias. É isto. Eu ia também colocar a questão, porque esta plataforma tem aqui duas vertentes, não é? Nós temos uma vertente técnica, que é aqui a que está por trás, mas depois temos toda a vertente também de um executivo que a vai utilizar amanhã. E é fundamental termos o executivo também do nosso lado, não só nesta plataforma, mas em todas, termos também depois os órgãos decisores do nosso lado, e já percebi que aí não foi um namoro tão difícil. Exatamente. Portanto, esse apoio é essencial. Mas também aí com todos os membros da Assembleia, portanto, eu estava-me a focar mais na parte da organização, na parte técnica, mas com todos os membros da Assembleia, que são os utilizadores privilegiados também desta plataforma, com os membros do Executivo, com os senhores vereadores da oposição, com todos eles, portanto, de uma forma transparente e muito clara, e dando-lhes também todo o apoio na utilização das novas ferramentas.
e tivemos, foi um caso de sucesso. Foi um caso de sucesso, exatamente. Sim. E mais uma vez aqui a transparência a ser um fator-chave. Doutora Elsa, eu tenho também aqui uma questão para si. Eu não posso deixar de ir a este ponto, porque mostrou-nos ali alguns números que são realmente uma realidade muito diferente de grande parte dos municípios que nós temos em Portugal. E existe muitas vezes a ideia, e não me interprete mal, mas existe muitas vezes a ideia, e diz muitas vezes, de que Lisboa faz porque Lisboa pode fazer tudo. Contudo, talvez estes números não sejam sempre para facilitar, sejam também muitas vezes um entrave. E eu gostaria que nos falasse um bocadinho deste confronto entre aquilo que às vezes pode ser uma facilidade ou então um aumento de burocracia, um aumento de entraves no caminho, especialmente aqui nos recursos humanos e nas iniciativas que tentam implementar. A área de gestão de recursos humanos é uma área muito administrativa e que tem uma carga administrativa muito grande. Se nós multiplicarmos por estes números, conseguimos ver o panorama geral. Portanto, é uma área difícil, é tudo em grande, os recrutamentos são em grandes, com grandes números, as mobilidades são em grande, as afetações são diárias. Portanto, de facto, temos muitos trabalhadores. E esse número é importante para um bom serviço à cidade, porque sem estes trabalhadores nós não conseguíamos agir como agimos e dar a resposta aos municípios e quem nos visita e quem trabalha na cidade de Lisboa. Por outro lado, de facto, exige de nós, de recursos humanos, um empenho muito grande e redobrado e tentar encontrar soluções que façam com que esta dimensão fique atenuada. Só o facto de nós, Direção Municipal de Recursos Humanos, estarmos desconcentrados em vários edifícios é um desafio muito grande para estarmos todos alinhados, conversarmos entre nós, conversarmos entre os departamentos, conversarmos entre as divisões do próprio departamento que eu dirijo. Como somos tantos, isso acaba por ser um desafio, não vou dizer que é uma dificuldade, porque nós tentamos criar e acolher estes desafios e tentar ultrapassá-los, tentar encontrar mecanismos de comunicação para os trabalhadores têm que sentir que podem ligar para os recursos humanos e que são atendidos. Nós verificamos isto agora com a descentralização das competências no domínio da educação, porque é muito recente, foi em 2020, e orgulha-nos perceber que nós conseguimos chegar aos trabalhadores das escolas, trabalhadores e diretores dos agrupamentos, porque eles ligam para nós e nós conseguimos atender e dar resposta. E é óbvio, com um empenho muito grande de toda a equipa. Eu, durante muito tempo, tive a equipa quase focada na descentralização das competências. E nada se faz sem a nossa equipa, e a equipa tem que estar envolvida, como estava aqui a minha colega de painel a dizer, todas as mudanças organizacionais têm que ter o empenho da equipa e as equipas têm que se rever nessa mudança organizacional e perceber que vai ser uma mais-valia para o próprio trabalho que desenvolvem. Portanto, esta dimensão da Câmara traz-nos estes desafios, exato, grandes desafios, mas depois nós entramos na rotina e com a ajuda de todos acabamos por conseguir ultrapassá-los e tentar fazer o nosso melhor, que é isso que nós estamos lá, é para isso que nós estamos lá, fazer o nosso melhor. Exatamente, e estamos mesmo aqui a chegar ao final do tempo e eu creio que podemos ficar aqui com uma ideia geral de que realmente é um painel onde todas as apresentações tiveram aqui a mesma premissa, que foi colocarmos as pessoas no centro e darmos voz a essas pessoas e termos aqui cada vez mais uma sociedade mais inclusiva e mais participativa também, e isso depende também de nós. E a transparência interna, que se falou muito aqui hoje, é realmente aquilo que amanhã vai ser um reflexo da nossa transparência externa e daquilo que é o nosso trabalho. Eu gostaria, antes de mais, de agradecer a todos os oradores que estiveram aqui presentes no nosso painel. Nós vamos terminar esta parte da manhã do nosso segundo dia do quarto Autarquias do Futuro. Voltamos depois do almoço, às 14h30, para um novo painel, desta vez com o tema de Citizen Centric, aqui às 14h30. Muito obrigado.